falam num discurso que a criança está sendo evangelizada, mas quando você vai lá não está sendo evangelizada. Por quê? Falta o treinamento técnico de metodologia. Como vai evangelizar essa criança? Porque falar que a criança vai ser evangelizada, está sendo evangelizada, é fácil falar. E as pessoas estão falando, a criança dentro da igreja. A gente está fazendo um trabalho lindo de evangelização de criança. Você vai lá ver, não está sendo evangelizado, porque falta esse como evangelizar. Eu acho que é legal você falar, então, para esse momento, para ficar para todo mundo, como é que você consegue enxergar uma criança que é evangelizada? O que você pode dizer? Milene, olha só, essa criança foi evangelizada, porque eu percebo que no senso comum, uma pessoa, uma criança que está simplesmente exposta no ambiente da igreja a um louvor, a uma história bíblica, a uma lição missionária, já está sendo evangelizada. O que você pode dizer, então? Desculpa, eu estou tomando seu lugar de entrevistadora, não. Então explica porque isso pode trazer uma luz. Pergunta que você mandar para cá, a gente manda 10 para ir de volta. Não, mas você entende como isso é importante? Sim. Talvez as pessoas não tenham entendimento. Porque eu tô falando isso e você tá vendo o que uma pessoa que tá ouvindo a gente aqui pode estar pensando, né? Isso. Já fizeram essa pergunta também. Né? A Bíblia é clara que fala que pelos frutos a gente conhece, a gente não vai colocar a mão no fogo por ninguém. A salvação é uma coisa individual, a gente acha que pode ser e não pode ser, a gente vai ter surpresas no céu. Mas a verdade é que a gente trabalhando com as crianças no dia a dia, aquela criança que a gente conhece, que a gente vê semanalmente, é muito claro ver também crianças convertidas. Há quem diga que para você ver conversão numa criança, você tem que ter uma sensibilidade espiritual maior, porque essa conversão da criança não fica muito visível externamente, como no adulto você vê mais, porque o adulto ele tem mais marcas do pecado do que uma criança. Uhum. Então é muito fácil, mais tranquilo você ver um homossexual que se converteu, depois mudou da água pro vinho. Uma prostituta que se converteu, a roupa dela mudou, o jeito dela mudou, né? Um bandido que se converteu, você vê assim, exteriormente, muito fácil. É nítido com olhos físicos você vê. Mas essa mudança que se dá no exterior é só um reflexo da mudança que houve no interior. Porque a conversão genuína, ela se dá no caráter no interior e ela se manifesta exteriormente. Na criança, a mesma conversão genuína que se dá no adulto, se dá no interior da criança, mas esse reflexo no exterior não muda muito. Ela continua sendo uma criança. Deixa eu então você precisa de uma sensibilidade maior, mas aí depois eu continuo. Deixa eu só participar desse debate, porque a gente, às vezes, trabalha com igreja como associação. Então, como um clube. E se a pessoa já vai todo domingo, ela faz parte do clube. Sim. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Frequência. A pessoa, uma pessoa, que pode ser uma criança ou um adulto, tá todo domingo, sabe todos os louvores, anda com a Bíblia debaixo do braço e ora, ele é crente. Uhum. A gente já aceita isso. Isso não é uma verdade. Não é uma verdade. O que a pessoa tem que entender é pelo menos duas coisas. Duas coisas são essenciais para a conversão. A primeira coisa, ela tem que se identificar como pecador. É arrependido. É uma pecador marca, né? Arrependido. Ela tem que... O pecado, ela sabe que está errado e ela sofre com o pecado porque ela não foi criada para o pecado. Então ela é um pecador arrependido. E a segunda coisa, ela tem que entender que só quando ela convida Jesus para entrar no coração dela é que o pecado é limpo. Então, arrependimento genuíno e entrega da vida completa a Jesus, essas são as marcas essenciais de uma conversão. Então você está respondendo a minha pergunta. Isso. Sério? Exatamente, isso. E, gente, assim, quando você falou dos caras que são moralmente, estão dentro da igreja, entendem sobre caminhada, entendem sobre jeito de ser cristão, e eles se desviam, eu não chamo esse cara de desviado. Não desviou. Porque desviado é quem fez um contorno e vai voltar. Esse cara não é desviado. Esse cara, Hebreus capítulo 12, ele vai falar sobre dois tipos de pessoa. Ele fala sobre o filho e ele fala sobre o bastardo. E ele fala que Deus disciplina aquele que é filho. E se você não sofre a disciplina de Deus, é porque você não é filho. Você é bastardo. Ou seja, os dois são criados no mesmo contexto. Os dois chamam a mesma pessoa de pai. Só que o desviado, Deus vai lá e confronta esse cara. Esse é o desviado. O desviado, ele tem uma aliança com Deus. Ele só a ideia de um desvio é um erro que vai voltar para o principal. Então esse é o desviado.
Só que tem gente que cresceu dentro da igreja, andou dentro da igreja, caminhou com a gente, Bíblia debaixo do braço, era nosso amigo, cantava no coral, tudo. Mas esse cara nunca teve uma experiência de conversão. Esse cara não é desviado, ele é um perdido que tem cara de crente. Sim. Ele tem os padrões de moral. Igrejado, né? O cara Igrejado. Como missionário. Foi igrejado lá atrás. Ai, como é o nome do missionário que aceitou Jesus depois? O John Wesley. John Wesley. Foi John Wesley? Eu não sei se vocês conhecem a história do John Wesley. Gente, olha essa história do John Wesley. Ele cresceu dentro da igreja, sendo ministrado pela mãe, pela família. Ele, dentro da universidade, ele tinha um ministério de oração. Ele foi como missionário para os índios apaches. Ele volta de lá. Na volta, ele encontra lá com os puritanos lá e ele ouve falar. E, de repente, ele abre a Bíblia e ele ouve, e aí ele lê uma passagem sobre a graça de Deus. E ele fala que naquele momento o coração dele foi inflamado pelo evangelho. Eu falei, meu Deus do céu, o cara demorou uma eternidade para aceitar Jesus. E ele viveu tudo que a gente espera de um cara cristão.